Então, nota, ela é garantida pelo octeto, vai ficar estável igual ao gás nobre mais próximo, e eu vou ter um abaixamento de quem? Da energia, tá? E quando a gente trabalhou com ligação iônica, qual que é uma característica primordial da ligação iônica? Gente, nós falamos um pouquinho de energia, de entalpia de rede, e falamos que ocorre entre que tipo de elemento? Entre metais e Entre ametais. metais e não Isso, metais. boa. Entre metal mais ametal. Então, recapitulando, me dá uma característica eletrônica dos metais. Eles são Os doadores. metais têm a tendência a doar elétrons. Espetacular, muito bacana. Então, os metais, eles são doadores de elétrons. Se ele doa elétrons, ele vai formar para a gente um cátion. Deixa eu só. Ele doa elétrons, ele vai formar um cátion. E o ametal, ele Ele tem recebe tendência a elétrons. receber. Gente, se o metal doa e o ametal recebe, eu gostaria muito que vocês me ajudassem numa característica primordial da ligação iônica. Ela ocorre por quê? Por quem, né? Por transferência de elétrons do metal doador para o ametal receptor. Já a ligação covalente, não vou ter essa história aqui. Eu vou ter compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Tá? Então, notem aqui, por favor. Quando a gente chega lá e escreve compartilhamento, é bom que a gente cite isso aqui, ó. Eu estou mexendo com par. Elétron de um com elétron do outro. Tá? Então, a ligação covalente, ela ocorre entre elementos aonde a diferença de eletronegatividade é pequena, tá? Ou nula. Ou seja, a ligação covalente, ela ocorre entre ametais. Então, bora aqui. Vamos acompanhar o que o João falou conosco aqui. Se os ametais doam, não tem como eu transferir de um para outro. Os dois estão querendo ganhar. Se eles estão querendo ganhar, eles fizeram o quê? Eles resolveram compartilhar. Então, gente, a ligação covalente, ela vai fazer o quê? Ela vai compartilhar e quando a gente fecha o octeto, ela vai emparelhar. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês. Ocorre entre ametais. Então, bora lá. Ô, Eric, Fala, Gustavo. Ana Carolina tá pedindo pra você aceitar ela. Uai, não apareceu que ela tá aqui, não. Então, peraí, deixa eu colocar ela para dentro. Obrigado, filho. Não apareceu para mim mensagem, porque sempre fica laranja quando tem alguém e agora não ficou, não. Obrigado, viu, Gustavo? Então, bora lá, De gente. nada. Oi, Ana, desculpa ter te feito esperar, tá? Porque não apareceu aqui para mim. Então, bora aqui. Nota só, os dois estão querendo receber elétrons. Se ocorre entre ametais. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos apagar aqui para a gente fazer algo aqui no cantinho. Olha só, eu quero formar o O2. Então, vamos pensar aqui no oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Está lá na coluna 6A. Então, ele é 2 e 6. Então, se alguém tiver dificuldade, vai lá e faz a distribuição eletrônica. Um S2
2s2, 2p4. Então, aqui eu já distribuí meus 4 elétrons. Meus 8 elétrons, desculpa. Então, nesse caso nosso, a molécula é uma molécula biatômica. Então, é o quê? O O2. Então, o oxigênio, ele vai se ligar a outro oxigênio. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, nota o seguinte. Do outro lado, eu vou ter 1, 2, mesma coisa. 3, 4, 5, 6. Agora eu vou precisar muito que vocês me ajudem numa coisa. Olha para cá, todo mundo fazendo favor. Então, bora lá. Luísa Jardim. Bom dia. Luísa tá aí? Oi, tô aqui. Tudo bem, Luísa? Luísa, me faz um favor, filha. Vamos discutir. O que você entende por eletronegatividade? Eu acho que é meio que a atração, não Continua é que tá atração, é certinho. meio que a tendência do elétron a atrair esses átomos. Justamente, atrair o elétron, Luísa. Olha que barato que é isso aqui. Luísa, quando eu penso em cada oxigênio... Obrigado, Lu. Quando eu penso em cada oxigênio desses aqui, eu tenho um núcleo. Maria Luísa, tudo bem? Ô, Maria Luísa, quando eu tenho um núcleo, o que vai acontecer? Eu tenho elétrons aqui e elétrons de cá. Então, Malu, olha só. Eu tenho esse núcleo atraindo os elétrons desse lado. Eu tenho esse núcleo atraindo os elétrons desse lado. Agora, me falem uma coisa. Isso aí para todo mundo. E vamos lá, me ajudem aí. Essa força de atração para esses dois, ela vai ter a mesma intensidade? Davi, o que você acha? Não. Davi achou que não. Luciano, o que o senhor acha? Também acho que não. Porque ela Acho tem também que atividade não. pra mim. Isis, o que você acha dessas ligações aqui? Estou ligando O com O. Essas forças são iguais ou diferentes? Acho que é diferente também. Diferente? Maria Luísa, Eu acho que é igual por ser do mesmo elemento, mas não sei. justamente, é isso aí. Então, presta atenção todo mundo aqui comigo. Gente, a eletronegatividade na nossa tabela, a gente viu isso, ela vai crescer no seguinte sentido. Ela vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. E o oxigênio ele está aqui, ó. Então ele é muito eletronegativo. Então, esse núcleo, ele atrai esse elétron. Vamos chutar uma força qualquer aqui. Vamos pensar que ele atrai aqui com uma força de 3. Então esse elétron, ele vai aproximar desse oxigênio atraído por uma força de 3. Vou fazer a mesma coisa agora. Esse aqui atraiu esse elétron. Agora, esse núcleo vai atrair esse elétron. Ele atrai esse elétron com a mesma força. Uma força de 3. Então, qual que é a resultante vetorial aqui, gente? Pensa um cabo de guerra. Você puxa para um lado com 3, eu puxo para o outro lado com 3. A minha resultante, Gustavo, ela vai ser 0. Vocês concordam comigo que vai ser 0? Sim. Sim. Tudo bem? Sim. Então, olha para cá, por favor. Quando a resultante é 0, significa que
durante a formação da ligação, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar aqui o outro oxigênio. Ou seja, nota só, quando a gente antigamente fazia esse contorno aqui nas ligações, ó, olha lá que barato que vai ficar. Esses elétrons, eles estão distribuídos num ponto médio, porque a distância é a mesma, Pedro. Então, nota, eles vão estar a uma distância igual desse O a uma distância igual desse O. Ele não está nem próximo de um, nem próximo do outro, ele está num ponto médio. Então, se você notar essa representação que eu fiz aqui em cima, ó, nota lá, ele está a uma distância igual dos dois centros atrativos que eu tenho aonde? No átomo. Então, gente, esse primeiro tipo de ligação que a gente viu aqui é aquele que ocorre entre elementos de mesma eletronegatividade. Essa força, essa resultante vetorial, ela vai ser igual a zero. E esse tipo de ligação covalente é chamado de ligação covalente apolar, porque ela não vai ter polo. Tá? Então, nota o seguinte, quais são as moléculas em que seus átomos estão ligados por ligação covalente apolar? Deu errado. Deixa eu apagar. Ligação covalente apolar. Então, anotem no cantinho aí para a gente, fazendo favor. A ligação covalente apolar, ela ocorre entre ametais com mesma eletronegatividade. Então, Luísa já definiu para a gente a eletronegatividade. Então, a ligação covalente apolar ocorre entre ametais, elementos ou ametais, elementos acho que eu vou fazer uma coisa daqui para frente. Ocorre entre elementos com mesma, acho que eu vou digitar, com mesma eletronegatividade. E aí, vocês não me responderam. Quais são os elementos que apresentam, as moléculas que apresentam mesma eletronegatividade? O mesmo elemento químico. São as biatômicas. Clara foi brincar em Itamarandiba. Nó. Então, todas essas moléculas aqui em cima são por ligações covalentes apolares. Porque os elementos são iguais, eles vão ter mesma eletronegatividade. Então, gente, notem aqui.
Olhem para cá, todo mundo fazendo favor. Presta atenção na tela aí. Quando eu fiz a ligação aqui para o oxigênio com o oxigênio, eu tive a fórmula eletrônica, ou de Lewis. Lembra que a gente viu essa fórmula lá na ligação covalente? Ou, desculpa, na ligação iônica? Agora eu passo a ter uma outra fórmula, a chamada fórmula estrutural ou fórmula. Eu tenho aqui a fórmula estrutural ou de traços. A fórmula estrutural ou de traços, ela também recebe um outro nome. Acho que vai ficar até melhor se a gente continuar assim. Ou Kekulé. É a mesma coisa. Tá? Então, a fórmula de traços ou estrutural, ela também é chamada de Kekulé. Tá bom? E aí a gente vai ver como que a gente vai fazer ela agora. Então, eu tenho o oxigênio. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Coloquei aqui no lugar errado. Vou colocar ali de baixo. Acho que vai facilitar. Então, a fórmula estrutural ou de traços, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, O ligado a O. E aí eu tive aqui 2 compartilhamentos. Então, eu fiz isso. Tá bom? Então, aqui está a fórmula eletrônica e de cá a fórmula estrutural ou de traços. Tudo bem até aqui, gente? Então, eu gostaria muito que vocês agora fizessem para mim. Eu posso apagar tudo que está no slide? Como eu estou gravando, vai estar depois se alguém quiser entrar na plataforma lá e tá vendo, tá? Então, bora aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, façam para mim, por favor, a eletrônica e a de traços para a molécula de gás nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio ele tem 7 de número atômico. Está lá na 5A. Vamos lá, rapidinho. Vamos fazer com tempo de Enem? Vamos fazer com 3 minutos para cada questão? Então, bora lá, rapidão aí para gente, para eu passar para a ligação covalente polar. Prontinho, gente? Sim. Então, bora lá, vamos ver. Então, nota, o nitrogênio, se eu faço a distribuição dele, ele é 2 e 5. Como ele está na 5A, olha como que bateu o número de elétrons na camada de valência. Vamos pôr aqui N, N, N. Ele está com seus 5 elétrons. O outro nitrogênio. Então, ó, fiz o primeiro compartilhamento. Então, se a gente contar aqui, ele passa a ter o quê? 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa para o de cá.
Vou fazer o outro compartilhamento, 7, e aqui o outro, 8. Então, perguntinha para vocês. Quantas ligações eu tenho? 3. 3. Uma ligação. Olha como que muita gente boa embarca. Eu tenho uma ligação. De que tipo? Tripla. Ou seja, eu tenho 3 compartilhamentos. Olha como que isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Gente, olha para cá, por favor. É só a gente fazer uma perguntinha. Vamos, olha aqui, destaquei esse nitrogênio aqui na tela. Esse nitrogênio, ele está ligado a quantos nitrogênios? Um nitrogênio. Um só. Ou seja, Gustavo, ele só pode fazer uma ligação. Se ele está ligado a um cara, é uma ligação. Agora, compartilhamentos, eu tenho 3. Ficou claro, gente? Ficou. Beleza? Então, a gente não Essa pode daí também foi só confundir para isso. pegar, gente. É pegadinha, Gustavo. Sabe? Então, tem que tomar cuidado. É só a gente olhar. Quer ver uma coisa? Olha como que vocês vão matar isso aqui. Agora que vocês já pegaram a maldade, quando a gente chega no terceiro ano, é muito comum o aluno esquecer disso. E tem uma coisinha no terceiro ano, uma geometria, que a gente chama de trigonal plana. Aí você abre a estrutura desse jeito aqui, para os alunos. Tudo bem? E pede, quantas ligações... Deixa eu colocar aqui assim, que eu acho que facilita para vocês. Isso aqui é uma coisa para manter cadáver em laboratório, chamado de formol. Então, nota aqui. Primeira coisa que você põe em prova. Considere a molécula... Qual o número de ligações existentes para essa molécula? Na hora, o menino põe assim para o céu. 4 ligações. E está errado. Esse carbono está ligado a quantas carinhas? Não está ligado, não é a 3? Ó, um aqui, Sim. outro aqui, Um outro embaixo. de cá. Ou seja, ele tem 3 ligações. Qual que é a natureza das ligações? Uma dupla e 2 ligações simples. Viram isso, gente? Alguém viajou e não deu conta de ver isso aqui? Isso aqui vai ser bem importante para a gente no momento da matéria daqui para frente. Ficou claro para todo mundo? Sim. Beleza? Então, bora lá. Vamos seguindo aqui. Então, notem lá. Olha aqui. Vamos ver. Vamos apagar isso aqui e vamos voltar lá para o caso nosso lá em cima. Então, olha só. A gente viu que a ligação covalente que não tem polo, porque a minha resultante vetorial é 0. Agora, eu vou trabalhar com uma ligação covalente polar. Então, aqui no caso, vou colocar aqui para a gente digitar. Então, ligação covalente polar. Então, se você notar, a apolar, A significa não. Então, apolar é sem polo. Então, a ligação covalente polar, ela ocorre entre ametais com eletronegatividades, eletronegatividades diferentes. Então, nesse caso nosso aqui, a gente vai ver que eu vou ter uma região aonde essas moléculas, esses elétrons, eles vão estar o quê? Vão estar se atraindo. Tá? Então, para a gente, a ligação covalente formadora de polo, eu vou ter uma região em que os elétrons vão se atrair. Tá? Então, olha para cá, por favor. Vamos pensar
no ácido utilizado para limpar pedra, o ácido muriático. Aqui em Diamantina é muito comum a pessoa colocar o diamante, quando ela vai para o garimpo, ela traz a pedrinha do garimpo e ela vem com um amarelado do barro, tá, onde o diamante estava. E aí é muito comum a gente colocar ela dentro do ácido. Tá? E um dos ácidos, pode ser ácido fluorídrico, pode ser esse ácido aqui, é um dos principais, ó, chamado de ácido muriático, ou ácido clorídrico. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui para a gente. Então, eu tenho aqui o hidrogênio. Já estamos de volta. Vocês estão enxergando aqui o slide, gente? Que deu um pique aí? Sim. Então, beleza. Sim. Então, eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o cloro. E aí eu faço a ligação aqui entre eles. Ó. O hidrogênio está estável com 2, regra do dueto, está igualzinho o hélio. Olha o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Mas, olha lá, Luísa tinha falado conosco que eletronegatividade é a tendência que um elemento tem em atrair elétrons. Então, olha aqui, eu fiz o quê? O crescimento da eletronegatividade nesse sentido. Então, aqui na nossa tabela, o que a gente tem? Aqui está o cloro e aqui está o hidrogênio. Então, quem é mais eletronegativo? O cloro ou o hidrogênio? Hein, moçada? Claro. O cloro. Cloro. O cloro é mais eletronegativo. Tá? Então, o cloro ele tem maior tendência a atrair elétrons. Então, o que vai ocorrer aqui na nossa ligação? Na ligação covalente, a gente viu que os elétrons ficavam num ponto médio. Agora não. Agora, esse elétron aqui, ó, do hidrogênio, ele se aproximou do cloro. Então, o cloro, ele continuou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu apagar esse último. Então, coloquei ele aqui do lado. Então, nota, a ligação ainda está feita aqui, ó. Então, nota, quando isso aqui ocorreu, esse elétron, ele aproximou de quem? Ele aproximou do cloro. Mas esse elétron, ele ainda pertence ao hidrogênio. Aqui não houve transferência, porque esse não quer doar, esse aqui também não. Como ele aproximou do cloro, e eu tenho aqui o elétron de carga negativa, eu formei uma região, nessa região eu tenho uma grande chance de encontrar um elétron. Então, esse elétron ele vai estar por aqui, uma probabilidade muito grande. Então, aqui eu formo uma região com excesso da carga negativa daquele elétron que foi atraído. Ou seja, nesse caso nosso, eu tive um polo negativo. Ficou claro, gente? Então, por isso que a ligação covalente formadora de polo. É porque aqui eu formei um polo negativo, aqui eu formei um polo positivo. Sossegado, gente? Vocês entenderam isso aqui, essa formadora de polos? Então, Tem como você repetir mais uma vez? Que eu não entendi claro, muito bem. pode deixar comigo. Vamos lá, Ítalo. Foi bom você ter falado. Ô, Ítalo, eu vou te dar um outro exemplo para você não decorar. Tá? Combinado? Porque senão a gente decora isso aqui, aí não vai ficar legal. Tá? Então, olha para cá, Ítalo, fazendo favor. Vamos pensar a molécula de água? Ô, Ítalo, eu, por enquanto, eu não vou preocupar com a geometria da molécula, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui.
Logo para frente a gente vai preocupar com isso. Mas por enquanto, olha para cá, por favor. Então eu tenho um hidrogênio com o elétron dele aqui. Tenho o oxigênio com seus 6 elétrons. Ele está lá na coluna 6A. E aqui eu tenho outro hidrogênio. Ô, Ítalo, até aqui, você entendeu o que eu fiz, filho? Distribuindo. Entendi. Tá tudo bem? Então, olha para Aham. cá fazendo um favor. Então, eu fiz aqui o hidrogênio, fiz de cá o outro hidrogênio. Ô, Ítalo, volta nessa tabelinha que eu desenhei aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Agora, eu tenho ali pra gente o oxigênio. O oxigênio está aqui na tabela, ó. A eletronegatividade, Ítalo, ela cresce nesse sentido. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? Oxigênio. Espetacular. Luísa tinha falado conosco que a eletronegatividade é a medida que ele tem de atrair elétrons, é a tendência que ele tem a atrair elétrons. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo, Ítalo, o que vai acontecer, filho? Ele vai atrair com uma força maior o elétron do hidrogênio. Vamos tentar colocar números? Ô, Ítalo, me ajuda aí. Vamos pensar que me fala um valor que você quer para a eletronegatividade do hidrogênio. 2? 2. Então, vamos pensar o seguinte. Você que me colocou esse valor. Vamos pensar que esse núcleo atrai o elétron do oxigênio para cá com uma força de 2. Tudo bem, Ítalo? Vamos lembrar que o oxigênio tem uma eletronegatividade maior que do hidrogênio. Então, vamos pensar que o oxigênio agora vai atrair o elétron para cá. Me fala uma força que você queira que o oxigênio atrai o elétron do hidrogênio. Pode pôr 12, porque aí fica 2 para 2. Então, 12 aqui. Cada. 12 ou 2? 12. 12. Então, Ítalo, olha lá. Você concorda para mim que a força maior está para esse lado aqui, Ítalo? Sim. Ou seja, eu tenho uma resultante neste sentido. Ou seja, o elétron do hidrogênio, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar uma deslocada. Ele vai aproximar de quem? Do oxigênio. Então, esse elétron do hidrogênio, ele aproxima do oxigênio. Tudo bem, Ítalo? Me fala uma coisa, Ítalo. Tudo Qual bem. que é a carga do oxigênio? Desculpa, do elétron? Ela é positiva ou negativa? Negativa. Justamente. Quem está aproximando aqui não é justamente essa carga negativa? Sim. Então, ali eu estou formando uma região com muita carga negativa. Então, eu falo que aqui é uma região de polo negativo. Entendeu, filho? Entendi. Ou seja, eu formei um polo, eu formei uma região que tem carga. Por isso que é covalente polar. Porque as eletronegatividades são diferentes, Ítalo. Melhorou, filho? Melhorou. No A caso, o hidrogênio ele vai ficar sendo de polo positivo. Espetacular. Polo positivo, polo negativo. Ô, Ítalo, sempre tem que anular esse polinho, entendeu? Tá bom, filho? Ok, obrigado. Nada. Aqui, Ítalo, ó, desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Polo negativo, polo positivo. Esse elétron ele vai ser deslocalizado para cá. E aí eu passo a ter quem? A fórmula de Kekulé, a fórmula de traços. H. É que eu falei com vocês. Eu não estou preocupado por enquanto com a geometria, não, tá? A geometria, daqui a pouquinho a gente vai ver que essa ligação ela desce. Tá bom? Aqui, se eu for fazer a de traços aqui, ó. Eu coloquei o HCl. Ficou claro para todo mundo, gente? Até aqui tá tudo bem? Beleza? Sim. Então,
Bora lá para mais um exemplo? Se agora eu tenho isso aqui, ó, HNO2. Eu tenho ácido nitroso. Ixi, mãe. Como que a gente vai fazer isso aqui? Então, olha para cá, por favor. Eu vou colocar aqui, eu vou anotar aqui uma observação. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo que vocês anotassem isso aí.